Olá pessoal, mais um episódio do podcast da revista Total Brasil. Hoje é um dia muito bom porque nós temos duas personalidades distintas. Ainda há pouco nós conversamos com alguém, com um expoente da área jurídica do nosso estado e agora vamos conversar com Dr. Celso Cunha, que é mais um daqueles outsiders, daqueles perfis, daquelas personalidades que podem traduzir não só na sua área de atuação, mas como também ser uma das mais importantes novidades políticas do nosso estado, numa das cidades de grande importância, que é o Cabo do Santo Agostinho. Então, vou começar diretamente, eu sempre começo pedindo para o Marcelo Mesquita, o presidente da revista Total, fazer o start. Eu vou diretamente com o Dr. Celso para que nós o conheçamos. Ele é Dr. Celso por quê? Quem é ele? O que é que ele faz além da área odontológica? Muito obrigado por ter nos atendido, Dr. Celso Cunha. Querido, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, para a gente bater esse papo, falar da caminhada que a gente vem tendo dentro da nossa cidade, que é uma cidade tão importante dentro da região metropolitana de Recife e para o estado todo de Pernambuco, né? Eu sou cirurgião dentista, né? Sou cirurgião formado pela Universidade Federal desde 2007, atuo na área e também sou empresário, né? Na mesma área da saúde, né? Sou empreendedor na área de diagnóstico, porque uma das minhas especialidades, além de cirurgia, é a parte da radiologia, a parte das imagens, dos diagnósticos. Então, sou, além de cirurgião dentista, por isso o doutor, né? Área de saúde, muito importante, a questão do empreendedorismo na área da saúde também. Marcelo Mesquita, a gente inverteu um pouquinho, exatamente, você teve a ideia, a brilhante ideia, de nosso podcast entrevistar o máximo, de preferência todos, mas se não der o máximo de pré-candidatos da metropolitana. Esse seria nosso start, nosso início. E você tem alguns bons exemplos de caras novas, de jovens na política, que vêm fazendo a diferença não só em nosso estado, no Brasil. Como é que você entende essa pré-campanha, essa postulação do Dr. Celso Cunha à Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho? Em primeiro lugar, bom dia, Luiz, né? Luiz Barbosa mais uma vez, Dr. Celso Cunha e todos os nossos ouvintes, né, da revista Total Brasil, do nosso podcast. Nós estamos aqui hoje com uma personalidade, Luiz, que eu acredito que pode vir a surpreender a política pernambucana, né? Na cidade do Cabo, um pré-candidato a prefeito do Cabo, com um know-how de conhecimento muito grande, né? E eu vejo hoje o Cabo com a necessidade de algo novo. Eu estou sendo sincero, eu vejo com a necessidade de algo novo. E nas 184 cidades de Pernambuco que eu acompanho, sempre eu tenho visto o novo chegar muito forte. E corresponder também? Corresponder, com certeza. Hoje nós temos o próprio João Campos aqui, um jovem prefeito que está fazendo um dos maiores trabalhos do Brasil, é a prefeita de Bauru, tem um prefeito Dr. Celso Moraes, de Tocantins, uma cidade, né? Temos o prefeito de Camboriú, e o Cabo é uma das cidades mais importantes, eu acho, reconhecido em todo o Brasil, uma das mais importantes em Pernambuco, não é? Com uma renda muito grande, que dá para fazer um trabalho muito grande, sem desrespeitar nenhum político de lá, mas eu vejo com bons olhos a sua pré-candidatura. Quero lhe parabenizar por o senhor ter essa ousadia, né, de enfrentar, né, sair da sua zona do conforto. Com certeza o seu perfil mostra ser uma pessoa muito bem sucedido, um camarada muito bem resolvido e direcionado na vida, mas aí o senhor não está se preocupado só com a sua vida pessoal, em particular, e sim com o social, com a sua cidade natal, que só nasceu o Cabo. Então, parabéns, com certeza pode surgir uma grande novidade no Cabo. Celso, eu vou pegar dessa abertura importante do Marcelo, duas frases ou duas palavras, né?
zona de conforto, certo? E preparado. O que é que faz alguém preparado, com uma profissão tão importante, empresário do segmento, ou seja, tranquilo financeiramente? O que é que te tira da família, te tira das empresas, dos negócios, para enfrentar uma pré-campanha e daqui a pouco uma campanha à Prefeitura do Cabo? Que motivação é essa? Veja, a gente tem dentro da gente, né, aquele sentimento de que o outro deve estar também com as mesmas oportunidades, com a mesma condição que minimamente a gente tem na vida, né? Então, eu, né, como criança, como jovem, tive as oportunidades de estudar, oportunidade de conseguir dentro da minha família galgar um espaço, né, dentro da sociedade e conseguir trabalhar, conseguir desenvolver, realizar meus sonhos, né? E hoje eu sou um homem de 42 anos, sou um homem realizado profissionalmente, realizado dentro da minha família, mas a cidade que eu vivo, eu vejo tantas pessoas, né? Tantas crianças, tantos jovens que poderiam ter as oportunidades que eu tive, né? Que meu pai teve lá quando criança, né? E a gente não vê isso acontecer. E quando a gente tem o discernimento, a gente tem a noção do poder que aquela cidade tem do ponto de vista econômico, para se gerar essas condições para aquela população de 203 mil pessoas, e a gente vê há 30 anos a cidade da gente atrasada, então muitas pessoas de lá, o que é que fazem? Que tem uma condição de vida melhor. Compra um apartamento em Boa Viagem, compra um apartamento em Candeias, pega os filhos e a mulher e vai morar lá. Vai para o Cabo trabalhar de manhã, volta de noite e leva uma vida normal. Eu nunca quis fazer isso. Eu não tenho vontade de sair do lugar que eu gosto de morar, onde minha família está lá, onde eu crio meus filhos, onde meus negócios, o início dos meus negócios estão lá, então eu gosto de estar lá. Então eu resolvi, incomodado com essa situação de sempre esperar que a cidade da gente avance e nunca chegando esse momento do avanço, eu digo, peraí, eu tenho saúde, estou com 42 anos, minha vida está resolvida. Eu vou fazer algo grande para que a gente consiga mostrar para toda uma sociedade que é possível um homem comum juntar um bocado de homem comum com coragem, que tem o mesmo sentimento, e em torno de uma ideia real, né, de construção de algo que a gente sabe que é possível fazer pelo Cabo, a gente ir lá, fazer uma disputa, trocar, né, esse ciclo antigo por um ciclo novo político e realizar tudo aquilo que a cidade da gente tem capacidade de fazer e avançar a cidade, fazer com que a cidade, a gente não fuja da cidade, a gente continue dentro da cidade e faça a cidade ser uma cidade atrativa para quem saiu dela voltar e para que quem vive nela tenha todas as oportunidades que qualquer outra pessoa que tem um pouco mais de condição tem, mas que todo jovem, todas as pessoas da cidade da gente tenham essas oportunidades também e tenham uma vida melhor. Eu vou convergir aqui um pouco da sua história com a história do Marcelo Mesquita. Marcelo é de família boa, é de família que deu condição de escolaridade, deu condição de que ele fosse buscar os espaços, mas isso não necessariamente todo filho que tem condição abraça. Muitos, porque tem condição, se perdem pelo caminho. Então, ele é um homem que, num determinado momento, disse: eu quero uma revista, eu vou fazer uma revista crescer. Hoje está fazendo 20 anos de que ele começou esse trabalho, teve dificuldades, porque principalmente o papel as pessoas não querem mais, e no mundo do digital, a revista Total Brasil faz 20 anos.
por uma determinação do seu presidente. Você, doutor Celso, teve as mesmas oportunidades, tinha a condição, mas foi buscar, foi se formar numa das mais importantes universidades do país, é empresário, empreende, gera emprego e renda, atende a população comum, mas tem o incômodo de... Pera um pouco, eu posso fazer mais, eu vou sair dessa minha zona de conforto para eu buscar mais. Mas a gente sabe, Marcelo, que isso é difícil. Quando se tem grupos políticos fortes, grupos políticos tradicionais, quebrar esse sistema requer também determinação, mas requer grupos, requer time, requer equipe. O que me chamou a atenção no lançamento de sua pré-campanha foram as pessoas presentes e as pessoas que não puderam estar presentes, as autoridades, mas que mandaram um vídeo. Ou seja, para nossa experiência de mercado, você já parte com uma vantagem competitiva. Além do desejo de sair da zona de conforto, de usar a sua experiência, sua determinação, sua garra em prol do Cabo de Santo Agostinho, mas já tem gente grande com muito mais tempo na política apostando no doutor Celso Cunha. Esse exercício é de fato uma vantagem no seu entendimento e isso vai lhe acomodar? Ou a ideia a partir de agora é buscar ainda mais outros grupos, outras pessoas, outros cabeças com o mesmo desejo de transformar do Dr. Celso? Deixa eu contar uma história para você. Há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, essa ideia, esse incômodo, né, que a gente tem dentro da cidade, não só eu, mas várias outras pessoas com esse mesmo incômodo, mas sem saber o que fazer, né? Então, há 4, 5 anos atrás, eu digo, vamos juntar, vamos começar a conversar em torno dessa ideia, não é possível. E aí eu digo, quando foi que isso aconteceu? Em 2018, houve a prisão do prefeito da cidade, né? O prefeito foi preso, né? Uma operação da Polícia Federal, prende o prefeito, a gente acorda com esse escândalo. Naquele dia com esse escândalo em rede nacional, né? Rede nacional, Jornal Nacional anunciando a prisão do prefeito do Cabo. E aí isso acende dentro dessas pessoas que constroem sua vida trabalhando lá dentro. Não é possível. Uma cidade rica como o Cabo, que a gente espera que avance, que tenha os avanços reais. A gente vê que o prefeito é preso por um escândalo, num desvio de um dinheiro... Corrupção? Corrupção, né? Por um desvio do fundo de previdência do município, ou seja, se retirou metade do valor que existia dentro do fundo para uma aplicação. Você tem ideia? E a condenação foi por isso, a justiça... Não tem condenação ainda, né? Não existe condenação. O processo está em andamento, está tramitando. O prefeito foi preso, né? Passou quase 3 meses preso no Cotel, saiu com uma cautelar dada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Voltou para suas atividades na prefeitura, mas para você ter ideia, 1 ano o vice assumiu. O vice-prefeito assume praticamente quase 1 ano, 360 dias. O prefeito fica afastado, né? Ele só depois de todo esse tempo ele consegue voltar para a prefeitura, mas o vice-prefeito assume. E em todo esse conjunto de fatos, a gente viu ali exposto a situação que o município, que era o 4º município mais rico de Pernambuco, estava vivendo, né? Então, enquanto o povo vivia na rua, na lama, sem transporte escolar, sem transporte da forma adequada, público dentro da cidade, onde os hospitais não funcionavam da maneira correta, onde faltava ambulância, onde faltava marcação para posto de saúde. Então, tudo isso, junto com esse escândalo, fez com que a gente parasse e analisasse. Vamos fazer alguma coisa, vamos se movimentar. E como a gente pensou, outros grupos dentro da cidade pensaram. E a gente foi buscar essa construção partidária, essa construção política. Ninguém faz política sem ter um partido.
E quando nós vamos procurar os partidos, né, a gente é desacreditado, né? Há 4, 5 anos atrás a gente é desacreditado, porque como é que você vai sair simplesmente de uma área que não é a política para fazer uma discussão política, ainda mais dentro de um momento desse, onde você tem exposto dentro da cidade esse clima de corrupção, né? E aí a gente começa nesse período a fazer uma discussão séria em cima do tema, em cima qual é o rumo, qual é o futuro que o Cabo de Santo Agostinho precisa. Então, o que é que a população do Cabo, as pessoas, os formadores de opinião, os comerciantes, os empresários, os profissionais liberais, qual é a cidade que a gente precisa fomentar, construir? Então a gente começa a fazer essa discussão, mas não com sensacionalismo. A gente viveu uma eleição, a última eleição para prefeito, onde o vice-prefeito, onde um delegado aparece também, né, na cena política e com muita força, né, mas sem conteúdo. Um ex-prefeito também era candidato na eleição, desistiu depois. Um ex-prefeito, né, Elias Gomes, foi candidato, depois abriu para o vice-prefeito, né, que foi candidato, né, e nós tivemos uma eleição contra o prefeito que tinha sido preso, e o prefeito, na cadeira de prefeito, ainda ficou em segundo lugar, né? Com todo o desgaste, né, da corrupção. E onde nós observamos que o vice-prefeito levou a eleição, depois dessa mudança de conjuntura no momento da eleição, onde os adversários se uniram a ele e ganharam a eleição. Mesmo assim, o preso ficou em segundo. Ficou em segundo. Na verdade, nós tivemos 54 mil votos no consórcio, né? Que foi o Kiko do Armazém, mais o ex-prefeito, Elier Gomes, Vado. Somaram-se. Eduardo Cajueiro, todo mundo ali. E a esperança do povo, ela era muito grande na renovação. Então o povo apostou, né? Infelizmente, não honraram, né, a confiança que o povo deu, né? Se dividiu a prefeitura, né? Esses grupos políticos fatiaram o bolo. E a gente tem hoje uma realidade absurda de abandono dentro da cidade em todas as áreas, né? Como é bom a gente... Veja, então eu tinha uma informação errada. Então a sua decisão, ela não é de agora, é uma decisão lá atrás, que já pensou, ou seja, de 4 anos, que você não quis precipitar na eleição que estava próxima, que talvez não se achasse preparado, não tinha time para isso, mas agora você reconhecendo, deu uma chance, vamos ver se muda alguma coisa. E não mudando, é a hora da gente partir para fazer. Olha o que me intriga, doutor Celso. Eu sou do mercado, eu sou consultor empresarial, faço política porque gosto. Cabo de Santo Agostinho, Marcelo, se não for depois do Recife, claro, a cidade com o maior número, com a maior concentração de empresas do estado, portanto, com uma das maiores gerações de emprego no estado, é ao mesmo tempo uma das piores na empregabilidade. Você tem aí um número, aí ela está na posição 150 e tanto de município com mais desemprego. Cabo de Santo Agostinho é vergonhosamente, eu posso lhe dizer isso, a 5ª mais violenta do Brasil. A primeira do estado. Doutor Celso me corrija, que foram os dados... Primeira do Nordeste. Primeira do Nordeste. Do Nordeste, não é nem do estado. Então veja, esse desafio não lhe assusta? É possível mudar essa realidade no Cabo? É possível, desde que a gente tenha compromissos reais em transformar toda a estrutura que existe dentro da cidade. Que estrutura é essa que eu falo? Nós temos as elites políticas dominantes do Cabo, elas fingem uma oposição, não existe.
Existe um De rodízio. fato não existe. Não existe. Existe um rodízio para se manter, né, ocupando os cargos, né, as vagas, como eles dizem, né? A minha vaga, né, na Câmara, a minha vaga. Então, o que existe é um teatro onde existe oposição num momento e oposição em outro, mas que a cidade, toda a riqueza da cidade, ela é somente vislumbrada para as eleições. A cidade, para você ter ideia, a cidade ela fica praticamente abandonada 3 anos. No ano da eleição começa a se pintar grade, pintar muro, derrubar De investimentos totalmente canalizados somente pré-eleitoralmente. Eleitoral. A gestão sempre faz isso. Você tem um bairro lá, pra você ter ideia, você tem um bairro de Garapu, onde você tem dezenas de ruas que há 30 anos estão na lama. As pessoas botam o pé na lama para sair de casa e quando volta, bota também para entrar em casa. Então essas pessoas estão lá, desse jeito, e a prefeitura pega 10 milhões de reais em 2 momentos, pega 5 milhões num momento, 5 milhões em outro, retira o asfalto da avenida principal todinho, tá bom, e mete asfalto novo. E as pessoas que vivem nessas ruas continuam com o pé na lama. Então, somente por quê? Porque a avenida é uma vitrine, né? E as ruas transversais não são. E as pessoas que vivem nas transversais continuam esquecidas. E todo o investimento ele é voltado para a questão eleitoral. É absurdo. Você imaginar que no Cabo, que é uma cidade que arrecada, 2022 o Cabo arrecadou 1 bilhão e 300 milhões de reais. Arrecadou mais do que Ipojuca. O Cabo em 2023 arrecadou 1 bi 150 milhões. Esse ano está projetado mais 1 bi, quase 1 bi 300. Então, uma cidade que tem 203 mil pessoas. Você imaginar aqui, Petrolina e Caruaru, se você for lá no site do Tribunal de Contas, do Tome Conta, você pegar lá todo o histórico de arrecadação de Caruaru, Petrolina e o Cabo, você vai ver que de 2022, não vou nem mais para trás, de 2022 para cá, Caruaru, Cabo e Petrolina tiveram a mesma arrecadação. E foram triplicando essa arrecadação até 2023. Cabo, em 2022, Cabo, Caruaru e Petrolina arrecadaram em média 400 milhões de reais, 420 milhões de reais. A diferença é que Caruaru e Petrolina tem quase 400 mil pessoas, o Cabo tem 200 mil pessoas. Enquanto Caruaru tem 6 UPAs, o Cabo tem uma. Enquanto o camarada, o cidadão lá em Caruaru e em Petrolina, ele pega um celular desse e marca a consulta dele, da mãe dele, da filha dele, no sistema de saúde municipal, o cidadão do Cabo, ele tem que sair de madrugada para uma fila na porta de um posto de saúde para tentar uma ficha para ser atendido se o médico ou o dentista for. Então essa é a realidade que a gente vive no Cabo. Então uma cidade que, se a gente for calcular pela quantidade de população, o Cabo tem o dobro de dinheiro, o dobro de recurso que Caruaru e Petrolina tem. E 50% da população das duas, praticamente. Exato. Então, o poder de investimento que o Cabo tem é imenso, é muito grande. Então, a gente sabe que os desafios, eles estão aí. Se a gente consegue enfrentar, mudar esse sistema que hoje domina a nossa cidade, a gente consegue fazer uma revolução dentro do Cabo de fazer em 4 anos o que não foi feito em 30, sem demagogia, sem enrolação. Porque no entendimento que eu tenho, que nós entendemos, é absurdo a gente ver o nível de atraso que o Cabo Santo Agostinho tem hoje nos serviços públicos, nas obras estruturadoras que são tão necessárias para a nossa população. Na verdade, eu até vou um pouco mais além, Marcelo Mesquita, também.
Eu acho muito triste que uma cidade com essa pujança econômica, com essa capacidade logística, com tantas referências para atrair grandes empresas, como o Cabo tem feito, por vocação, pelo que eu estou entendendo, não é por um trabalho de gestores públicos, não é por um trabalho que a prefeitura faz, não. É porque o Cabo é o Cabo, por si só ele atrai. Agora, algo que me causa estranheza, doutor Celso, muito grande, enorme, é a questão do turismo. O Cabo tem das praias, das orlas, dos locais mais bonitos do Nordeste, mais atraentes, mais atrativos do Nordeste. Porém, comparando-se com o vizinho lá, com a cidade vizinha Ipojuca, deixa a desejar uma enormidade. Dentro desse conceito de turismo, de negócio no turismo, você pretende também, chegando a ser gestor da cidade, fazer um trabalho preponderante, um trabalho que atraia, um trabalho que enriqueça, que envolva tantas pessoas que dependem dessa cadeia turística? Veja, isso aí é um dos eixos do nosso plano de governo que a gente está construindo. É um dos eixos que a gente acredita que a gente consegue fazer do Cabo, além de ser já um polo logístico, por causa do porto, né, por causa da refinaria, o Cabo ser também um polo turístico. Não só pela localização e pelas belezas naturais que o Cabo tem, mas pela capacidade de atração e de investimento que não só a prefeitura tem, mas a iniciativa privada também, com a atração correta, consegue fazer dentro da cidade. Nós temos 24 quilômetros de litoral, são 9 praias. Praias características de várias naturezas. Então você tem Calheta com uma característica específica, você tem Enseadas e Gaibu com outra característica, você tem Xarel, você tem Itapuama. Então você tem não só o passeio, mas a parte esportiva, né? O surf, entendeu? A prática de esportes ali naquela região ali de Itapuama, do Paiva. Então, vários nichos para serem desenvolvidos dentro do nosso litoral. Então, se Ipojuca, há 30 anos atrás, conseguiu com o Luciano do Vale, naquele tempo que não existia internet, né? Luciano do Vale vem para Ipojuca, se encanta, vai morar lá. O trade turístico, que já era iniciante ali, se alinha, né, com essa divulgação que Luciano do Vale consegue fazer. Então, Ipojuca se transforma num destino mundial. Perfeito. Destino mundial turístico é Ipojuca. E o Cabo do lado, para você ter ideia, se você tiver lá em Muro Alto, você está ali em Muro Alto, em Ipojuca, pega uma lanchinha, passa ali o porto, você está no Cabo. Perfeito. Você está ali em Suape. É do lado, não tem diferença. E você olhar Muro Alto, né, com todo o respeito a Muro Alto, que é um lugar bonito, mas se você olhar Muro Alto e você olhar Suape é muito mais bonito, né? Aquela região ali onde você entra no braço do rio, que se encontra com o mar, que você pega toda aquela parte que tem ilhas ali dentro, você pega aquela parte que vai dar em Calheta. Calheta é um paraíso. Você chega em Calheta de barco, é a coisa mais linda do mundo. Você chega de carro ali por cima, é a coisa mais linda do mundo. E a gente tem essa riqueza dentro da cidade da gente e não se gasta R$1. Marcelo Mesquita, eu gosto sempre de dizer isso, até porque são podcasts diferentes, são episódios e pessoas diferentes. Você tem escritório em Brasília, você tem penetração em todos os segmentos, e você já conseguiu muitos recursos para várias prefeituras. É possível hoje, com essa referência negativa que o Cabo tem, atrair investidores? É uma pergunta dentro da outra.
com uma gestão mais propositiva, uma gestão mais organizada, uma gestão com capacidade de elaborar projetos, é possível atrair ainda mais investidores para o Cabo? Veja bem, Luiz, tudo que o Dr. Celso falou, eu acompanho, que eu conheço o Cabo e também conheço a política de lá, não é? E respondendo a sua resposta, sua pergunta, hoje é muito fácil com o governo Lula, com o Bolsonaro era fácil também, para mim todos os dois são foram excelentes presidentes, mas com Lula agora está também muito fácil de arrumar recurso em Brasília para a cidade. Precisam o quê? Projetos, bons projetos, projetos bem elaborados e a vontade de querer fazer. Então passa por um bom gestor, não é? Preparado aí, a gente está de frente de um homem formado, Dr. Celso, e a vontade de fazer, e a cidade tiver a captação para receber, tiver a qualificação de receber. E com certeza um bom gestor, ele organiza uma cidade muito rápido. Muito rápido, só precisa tem vários escritórios preparadíssimos em Brasília. Eu conheço um camarada, que eu não posso citar o nome dele aqui, mas ele consegue recursos dentro de 30 dias para várias cidades. Basta ter projetos coerentes e respaldo. Também tem que ter respaldo. Tudinho. E a vontade de querer fazer e a decisão de correr atrás, feito dizia o próprio ex-presidente saudoso Eduardo Campos. Não é a vontade de fazer, a firmeza nas buscas por Brasília. Então eu digo o seguinte, e eu vendo, né, Dr. Celso falar, aí eu vi que realmente tem tudo para dar certo. Eu sou muito aberto nas minhas colocações. Tem tudo para dar certo uma administração com ele à frente da Prefeitura do Cabo, né? Sem desmerecer nenhum político, mas eu acho que o Cabo tá como uma menina de 15 anos querendo casar. O Cabo está esperando um gestor, mas gestor mesmo qualificado, para fazer a mudança que a população está precisando e que a população está buscando, não é? Então, com certeza, é muito fácil arrumar o recurso em Brasília. Bom, eu quero pegar esse gancho, doutor Celso. Eu sou de uma cidade, né? Eu sou de Serra Talhada, olha as convergências, tá? Onde nós temos um amigo comum, um gestor, que teve grande capacidade de articulação e fez duas boas gestões à frente do município, como o gestor lá de Flores também está fazendo. Então nós temos algumas boas referências. Mas política é a arte de negociar. Quanto menos inimigos você arrumar, maior a possibilidade de êxito, de sucesso da sua gestão, do seu trabalho. Você precisa ir buscar. Então, esse negócio, eu não falo com A, não falo com B, deputado X, não. Você precisa falar a língua de sua cidade. Como é que essa sua pré-campanha, essa sua disposição de somar está acontecendo? Quais os grupos que lhe procurarem, que quiserem somar o seu projeto, vão ser rechaçados ou nenhum vai? Dr. Celso Cunha, portanto, está aberto a somar com todos os cabenses desejosos de um futuro melhor, de maior possibilidades para os seus filhos, para os seus netos? A gente está na rua, né, fazendo uma construção em torno de uma ideia de renovação. Eu estou na rua porque eu não reconheço nas forças políticas que existem hoje dentro da minha cidade os atributos necessários para que a gente faça da nossa cidade uma cidade avançada, uma cidade que atenda às necessidades dos mais vulneráveis, a necessidade das pessoas que querem empreender, das pessoas que querem estudar, das pessoas que querem morar melhor, as pessoas que querem ter cultura e lazer, as pessoas que querem ter oportunidades de emprego, qualificação profissional. Isso eu não acredito que passe pelas forças políticas hoje existentes dentro do Cabo de Santo Agostinho. Das últimas gestões. Dos últimos 30 anos, sendo bem objetivo. Dos últimos 30 anos para cá, todos que passaram estão todos dentro do mesmo saco, somente trocando de lugar em um momento e em outro.
E a gente chegou nessa situação que a nossa cidade hoje existe. O prefeito hoje do Cabo, ele foi vice do que foi preso. Do que foi preso. O outro que veio antes do que foi preso, foi vice também do que foi preso. Então, se a gente for botar na régua do tempo, a gente está com o mesmo grupo político dominando a nossa cidade com as mesmas práticas políticas que sugam toda a riqueza da cidade e não deixam nada para a população. Em quantas cidades com o mesmo PIB, vamos colocar assim, com a mesma economia e com o dobro da população, se desenvolvem muito mais, o Cabo está ficando para trás, parecendo aqueles rincões sertanejos, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Para você ter ideia, o Cabo tem 44% da sua população vivendo com meio salário mínimo. Ou seja, desempregados... Mesmo com tanta indústria instalada, o Cabo tem essa pobreza toda. Mesmo sendo a quinta cidade que mais gera emprego em Pernambuco. Metade da população não consegue se empregar. Por quê? Porque faz 30 anos que não existe qualificação profissional oferecida de verdade pelo poder público. Não existe incentivo, indução do poder público de atrair quem dá a formação profissional de forma privada para dentro da cidade. Então a nossa população ela está esquecida há 30 anos. Então um jovem hoje que tem 20 anos e que precisa arrumar um emprego, ele não tem qualificação porque faz 20 anos, desde que ele nasceu, não existe nenhum programa de qualificação profissional para a população. Então um cidadão hoje do Cabo que precisa ir no posto de saúde, como eu disse a você, tem que amanhecer de madrugada num posto, numa fila, para poder pegar um... Isso não existe mais em canto nenhum. Você tem uma cidade que tem 2 ambulâncias, aí quando a gente vai para a rádio, vai para um podcast e diz que são 2 ambulâncias, aí o prefeito vai na outra assim, não são 2, né? Ele está mentindo, são 4. Como se fosse um número representativo. A gente vai em Flores, Sertão do Pajeú, que é um bairro lá, é menor que Ponte dos Cavalos, talvez. Tem 25 mil pessoas, Flores tem 15 ambulâncias. Você vai para... Vamos falar da zona rural. Você vai para a zona rural, não tem conservação de estrada, porque uma cidade que tem 500 quilômetros quadrados é maior do que Olinda. A zona rural. Você tem uma patrol para fazer conservação de estrada. Quando anuncia que vai chover, os ônibus que carregam as crianças para a escola não saem da garagem, porque se sair vai ficar atolado, então o menino não vai para a escola quando anuncia que vai chover no Cabo. Então uma cidade que é bilionária tem uma patrol, uma cidade que é bilionária não tem trator, o que tem está sucateado, tem trator lá de 1984 sucateado, para você ter ideia, para se fazer as atividades que o nosso homem do campo precisa, e isso na realidade não acontece. Então, você achar que a política ela tem que passar só pela eleição é muito pouco para o Cabo. É de um atraso assim. Né? E aí você vai para Petrolina. Petrolina é uma cidade hoje, o maior IDH que a gente tem em Pernambuco está em Petrolina. É uma cidade no sertão, seca, que depende do rio, mas que aproveitou essa riqueza do rio para se tornar em uma grande exportadora, uma grande produtora, né, de frutas e de outros. Referência mundial. Uma cidade que é menor que o Cabo, tem a mesma riqueza que o Cabo. Tem o dobro da população para assistir, para atender. E despontando na frente. E a gente, no atraso... Bom, nós temos aqui um tempo limitado, então eu vou pular um monte de perguntas, mas uma eu preciso fazer exatamente pelo que o senhor acabou de falar, em Petrolina. Petrolina, não muito diferente da maioria das cidades que conseguiram um desenvolvimento, certo, educacional e, por conseguinte, na sociedade como um todo, eles aplicaram a integração da tecnologia nas escolas com muito maior número do que a maioria dos municípios dos seus estados. Petrolina
é acentuadamente um dos municípios que mais investem em tecnologia escolar. Eu fiquei até com receio de fazer essa pergunta para o senhor, porque essa é básico, né? Tem tantas coisas básicas que as gestões do cabo não fazem. Mas isso, uma pessoa que teve a oportunidade e usou a oportunidade, como o senhor, como o Marcelo Mesquita também usou. Tecnologia nas escolas, para desenvolver, para ajudar a desenvolver os talentos, faz parte do seu plano de governo? Eu lhe prometo que essa vai ser a última pergunta nesse contexto. Investir na tecnologia nas escolas é importante no seu ponto de vista? Com certeza. Olha, a gente só consegue transformar uma sociedade através da educação. A gente tem uma cidade que está inserida dentro da região metropolitana do Recife, ou seja, ela está próxima a tudo. É uma cidade onde existe um porto. Eu acho que hoje é um dos portos mais importantes do Brasil e do mundo. Certeza. Porque qualquer outro porto do Brasil, você leva o dobro do tempo para chegar na Europa, na Ásia, do que se você mandar qualquer coisa pelo porto de Suape. Então, é um porto que é muito importante, é um porto altamente modernizado. Você hoje tem dentro do Cabo um polo logístico em plena expansão. A cada mês que passa são novos galpões construídos dentro do Cabo. E, por incrível que pareça, a nossa população não consegue acessar esses empregos. Por quê? Porque os empregos hoje, principalmente nessas áreas, são tecnológicos. Você tem que dominar a tecnologia. Então, a cidade do Cabo, a sua população hoje não tem acesso ao desenvolvimento profissional para se qualificar tecnologicamente para poder acessar esses empregos. Então, outro eixo nosso é todo o investimento possível nas práticas mais modernas e tecnológicas para a nossa educação e dando qualificação profissional e acesso às tecnologias aos professores, aqueles que fazem com que essas crianças vão se desenvolver. E a gente criar um novo ciclo, né, econômico, um novo ciclo de desenvolvimento para que as pessoas hoje, as crianças de hoje, daqui a 20, 30 anos, quando eu já tiver mais velho, aposentado, eu ver aquelas crianças de hoje estarem inseridas dentro do contexto socioeconômico dos empregos do Cabo, e a gente, de vez de ir lá para o IBGE procurar e ver que 44% da população hoje está desempregada, daqui a 10, 15 anos a gente tenha quase nada de desempregado dentro do Cabo. Olha, como é importante. O doutor Celso terminou explicando uma relação, como é que o Cabo é um dos municípios do estado que mais geram emprego e, ao mesmo tempo, é um dos que mais tem desemprego. Exatamente pela falta de qualificação. As empresas instaladas que precisam de técnicas, de técnicos, que precisam de gente mais capacitada, mais preparada, terminam trazendo de fora, importando, aumentando os seus custos operacionais, exatamente porque não tem na cidade, no município, gente preparada. Então, eu morei 26 anos em Manaus. Eu cheguei no início, praticamente, ali da Zona Franca. Depois de um bom tempo para cá, é polo industrial, mas é a Zona Franca. E eu fui um dos que fui para trabalhar lá, porque quem era de lá não tinha a capacidade. Mas a SUFRAMA, o órgão máximo, tinha uma política que as empresas deveriam capacitar X% dos amazonenses, dos locais. Então, se existia naquele primeiro momento, doutor Celso, uma relação de 95% de gestores de outros estados, até de outros países, eu vim embora de lá em 2014. A relação já era de um pouco mais de 50%, ou seja, quase metade dos gestores das empresas eram amazônidas, porque lá você compreende a Amazônia Legal que vai até o Maranhão. E eu desejo que o município do Cabo, com uma pessoa competente, com outros propósitos, com outros interesses à frente, também faça isso. Eu sou professor e quando eu me empolgo assim com a educação, é porque isso é o que a gente vive, é o que nós de fato gostaríamos. E o Cabo teve vários escândalos na gestão da educação, infelizmente, nesta gestão e na anterior. Verdade. Marcelo, nós estamos chegando ao fim
dessa primeira etapa. Ele disse que ele vai lhe convidar para uma segunda, quando a campanha for lançada, certo? Eu estou satisfeito com essa primeira conversa com o Dr. Celso Cunha. O que me chamou a atenção, eu repito, foi quanta gente importante e quantas pessoas cabeças estavam no lançamento da pré-campanha dele. Eu fiquei entusiasmado. Eu fiz lá um início de pré-campanha, uma pré-campanha de um também postulante lá, que é o Luciano da Oficina, um homem de bem, um homem com bons propósitos, um homem sofrido, um homem do povo que teve várias intempéries, diferentemente de muitos, não tinha a menor condição de ser, conseguiu seu espaço e deseja também prestar serviço. Então, é um homem decente, Marcelo, com quem a gente sempre trabalha. Então, para concluir, depois do teu Celso fala e a gente faz o encerramento por hoje. Obrigado, doutor Celso, por o senhor vir aqui, né, no nosso podcast Revista Total Saiu Brasil, do Cabo, viu, para Recife. Para cá, não é? O senhor é genro de um grande amigo meu, Marconi, né, prefeito de Flores, e realmente eu vi que suas colocações são sábias, não é? Eu tenho pesquisa que o Cabo 70 ou mais desejo da de população renovação. deseja renovação. Isso é uma pesquisa nossa. Pernambuco, feito o senhor falou, tem 184 cidades. Eu conheço todas as cidades, mas a maior cidade que tem um anseio de mudança é o Cabo. E eu vejo que realmente pode criar uma onda muito forte. Eu estou falando daqui de coração, não ganho nada para falar isso. Pode criar uma onda muito grande na sua campanha. Eu pesquisei, parece, se eu não me engano, se eu tenho um curso, Brasil BR, né? Parece que eu tenho um dos cursos aí moderno aí, de política, que o senhor fez para se preparar. Renova Brasil? Renova Brasil, o senhor tem esse curso? Não. Eu sou do Renova. Pronto. Mas o senhor é muito bem preparado, né? E quanto aos fatos, não há argumento. Todas as suas colocações é em cima de fatos, não é? Então eu vejo que pode criar uma onda. Eu já vi isso acontecer em Bezerro, em várias cidades brasileiras, né? A Luciele também é do Luciele Renova. de Bezerro não aparecia na pesquisa em nada. Em 30 dias ela ganhou a eleição. Eu digo a você que a gente fez pesquisa lá. 30 dias ela ganhou a eleição. Né? E hoje a modernização, né, que tem das redes sociais, né, o advento das redes sociais, da internet, eu vejo que o Cabo está surgindo, pode surgir uma nova liderança. Então, que o Deus de paz, que ele excede todo o entendimento, né, dê a sabedoria de Salomão, busque na palavra de Deus sabedoria para que o senhor faça um bom trabalho e atinja seus objetivos, que é governar o coração dos cabeças, sua cidade, né, natal. Parabéns, muito obrigado mais uma vez, Luiz Barbosa. Sou uma bênção, né? Repassa com muito organizado suas perguntas. Você está de parabéns. A Revista Total, eu como presidente, estou muito feliz com sua presença aqui também. E Deus abençoe o senhor. Doutor Celso, veja, eu já estou lhe comprometendo aqui para uma vinda. Aí sim, sou candidato, para a gente poder fazer. Hoje tem muitos melindres nessa pré-candidatura. Como candidato, eu gostaria que o senhor confirmasse que podemos lhe chamar. E com aí certeza. Sim, já vamos ter indicação à vista, vamos ter outros grupos, vamos ter pesquisas que nós possamos aqui, qualitativas. Eu acho que a gente precisa fazer, você precisa fazer isso, mas essa conclusão aqui, o que é que os cabeças podem esperar dessa sua pré-campanha, da campanha e de uma eventual gestão à frente da prefeitura? Eu quero agradecer o espaço a você, Luiz, agradecer a Marcelo, dizer que para mim é muito importante estar aqui batendo esse papo com vocês, falando com o povo do Cabo e de Pernambuco, porque a revista, o podcast é Pernambuco todo, não é isso? E o que a gente está fazendo na rua hoje é colocar as pessoas que vivem o Cabo de Santo Agostinho, as pessoas que trabalham, as pessoas que estudam, as pessoas que vivem dentro do Cabo todo dia e querem ver a cidade avançar e sabem que a cidade ela pode avançar porque ela tem condições de avançar. A gente precisa trocar o piloto, a gente precisa trocar quem comanda a direção da cidade da gente. E nosso lançamento de pré-candidatura no último dia 7, ele mostrou que o que a gente está fazendo, a gente não está fazendo por uma aventura, a gente não está fazendo porque a gente quer aparecer, porque é um projeto pessoal.
A gente está fazendo porque quem está fazendo não tem projeto pessoal, tem capacidade de fazer, tem o ideal de fazer realmente uma transformação dentro da cidade, porque a gente vive dentro da cidade. Eu vivo lá dentro, eu crio meus 3 filhos lá dentro. E eu fui conversar com cada pessoa importante na política dentro de Pernambuco. Conversei com muita gente. Muita gente no começo não acredita, mas a gente conseguiu encontrar os que acreditam porque sabem a capacidade que a gente tem e a seriedade que a gente tem no objetivo que a gente está querendo alcançar. Então, sexta-feira, dia 7, a gente mostrou isso. A gente mostrou mais de 1.500 cabeças lá dentro daquele espaço, mais um bocado de gente não do lado de cabia mais fora, nada, ninguém. Muita gente do lado de fora querendo chegar. E detalhe, eu moro ali, minha casa é ali perto. Então, para que a gente possa mostrar que o que a gente está fazendo porque a gente acredita e porque a gente quer que a cidade da gente seja uma cidade libertada para todos os cabenses terem todas as oportunidades que a cidade tem capacidade de gerir. Eu me preparei como homem, como profissional, como pai de família, para tomar conta das minhas coisas, da minha família, mas também me preparei para tomar conta da cidade que eu amo, que eu vivo dentro dela e que com certeza, se Deus quiser, porque toda a permissão é dele. Quando eu levanto da cama de manhã, eu agradeço a Deus por mais um dia e peço a Ele sabedoria, coragem e que abra os caminhos para que eu possa realizar aquilo que, como instrumento dele que sou, eu faça. Então é isso que eu estou fazendo todo dia dentro do Cabo e tenho certeza que hoje essas pessoas importantes da política e outras lideranças estão com a gente porque tem o mesmo sentimento que a gente tem, acredita no que a gente está querendo fazer pelo Cabo e a gente vai fazer essa transformação, esse início desse novo ciclo político para o Cabo de Santo Agostinho, que é uma cidade tão bela, tão rica, tão importante e que tem um povo tão esquecido, e a gente vai levantar esse povo para ser tudo aquilo que a cidade tem a capacidade de fazer ele ser. Só o seu Instagram aí, rapidinho. Meu Instagram é Dr. Celso Cunha. A gente vai colocar lá do rodapézinho. Dr. Celso Cunha. E lá tá toda a nossa trajetória, tudo que a gente pensa, quem tá com a gente, para que a gente possa espalhar ainda mais a mensagem da gente dentro da cidade, dentro de Pernambuco. Maravilha. Pessoal, gente amiga, gente do coração do podcast da Revista Total Brasil, é importante pontuar, e fui eu quem procurou, eu vi a repercussão na sexta-feira do lançamento da pré-campanha do Dr. Celso. Tivemos a oportunidade, eu e o Marcelo, a honra de estarmos em Paudalho, na fazenda lá no espaço da Dona Ângela Coutinho, um café da manhã extraordinário, e eu comentei com o Marcelo do que tinha visto. Eu disse que gostaria de convidar o Dr. Celso. Aí eu pedi autorização para que nós adiássemos outra entrevista para encaixarmos o Dr. Celso exatamente sob a alegação de que nós gostaríamos de colocar nesse estado. Gente nova, alma nova, novas intenções, gente que principalmente não precisaria sair do seu lugar comum, não precisaria sair da sua zona de conforto, gente consolidada profissional e financeiramente, mas que estão dispostas a dar o seu melhor, a dar a sua história de vida para um município que ama, para um município onde seus filhos nasceram e vivem. E Dr. Celso correspondeu. Nos respondeu no sábado e está aqui nesta segunda-feira. Você pode estar vendo esse podcast qualquer dia, mas hoje é segunda, ele veio e o trânsito essa hora é terrível no Cabo para Recife. Então, eu quero referendar a responsabilidade que ele teve conosco no nosso podcast de falar para você cabeça, de falar para você pernambucano, porque o que esse homem disse aqui é referência para todo mundo. Então, eu quero terminar agradecendo e te fazendo um pedido que é um conselho. 30 anos de atraso. 30 anos de uma história que poderia ser muito diferente.
Não existe uma cidade no Nordeste que supere o Cabo de Santo Agostinho na capacidade logística de atrair investimentos. Mas também não existe nenhuma cidade com a capacidade de perder tanto investimento, de versar sobre esse investimento de maneira tão precária, tão deficitária, tão equivocada. Então, está na hora de mudar, está na hora de promover outras pessoas que podem fazer a diferença no Cabo de Santo Agostinho, ok? Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado pelas respostas que têm dado em nosso Instagram, em nosso podcast, diretamente para o Marcelo, que o telefone dele tocou 2 vezes hoje, vocês viram? É gente parabenizando e agradecendo pelo podcast. E nós queremos referendar você que tem correspondido com esse início. É um projeto que se inicia e no que depender de nós, Pernambuco terá muitos gestores com a semelhança, com a boa vontade, com o desejo do Dr. Celso Cunha. Muito obrigado a vocês e até o próximo episódio.